Então, muito bom dia mais uma vez para você que está chegando agora para assistir essa live aqui ao vivo, para você que vai assistir depois. Muito obrigada pela tua presença. Hoje a gente vai falar de reconexão ao corpo, né? Então a gente já vem fazendo uma sequência de lives, essa é a 7ª, e eu tô super feliz de conseguir estar cumprindo esse compromisso com vocês. Então, vocês estarem aqui me impulsiona a continuar fazendo e sabendo que a gente está aqui falando para vocês, compartilhando essas histórias, conversando sobre o nosso corpo físico, os nossos corpos energéticos, como é que a gente pode ter saúde, longevidade e principalmente como que a gente pode envelhecer com essa qualidade, né? Nós mulheres sabemos que a menopausa é um caminho, né? Nós chegaremos lá em algum momento, então o como você chega nesse lugar, né? Em que condição você vai chegar. Então a gente vem aos poucos conversando sobre esse assunto de uma forma muito leve, de uma forma prazerosa, para que devagarinho a gente consiga implantar essas pequenas mudanças aí no nosso cotidiano. Então na live de hoje nós vamos conversar sobre o feminino, né? Então não tem como falar sobre mulher, sobre mãe, sem falar do nosso corpo feminino. Vamos falar de mulheres e vamos falar de mãe, né? Então eu sou mãe, já tive 3 gestações, tenho os 2 filhos, o João e a Laura. Então não tem como, né, no dia de hoje a gente não falar sobre isso, então vai ser pauta também. Então eu vou contar um pouquinho sobre essa história do feminino para mim, né? Então eu acredito que cada mulher aqui, cada pessoa que tem este contato com o feminino percebe ele de uma forma, né? Então a gente cria um script para as coisas na vida da gente e a gente vai roteirizando aquilo e vai seguindo. Então, como é que eu me conectei com esse feminino, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos ciclos internos, que óbvio tá ligado à menstruação, mas os nossos ciclos internos vão muito além, né, dessa menstruação. A gente vai falar um pouquinho sobre medo, culpa, vitimismo, as crenças e principalmente o que são os limites. Quais os limites você consegue usar ou tá faltando, ou você usou demais e hoje não consegue mais usar. Então a gente vai falar sobre esses limites, tá? Que a gente precisa aprender a dar. Oi Lu, bom dia, tudo bem? Quais são as nossas atitudes, ações, atitudes e comportamentos dentro deste feminino, deste ser mulher, né? E os exercícios de respiração consciente a gente vai fazer no final, e hoje eu vou trazer para vocês um exercício de visualização junto com esse trabalho de respiração consciente, para a gente poder acarinhar, né, a nossa criança interna, tá bom? Então, lembrando que essa live vai ficar salva, e eu vou subir ela na terça-feira pro YouTube, então lá no canal da Conectado Life, essa live vai ficar disponível e todas as outras que já aconteceram antes, essa é a 7ª live. E aí, quando você for assistir, eu peço, por favor, que você compartilhe, que você curta e você se inscreva lá no canal, para que você possa receber, né, assina as notificações, aí você recebe toda semana ou quando sobe algum vídeo. Durante a semana a gente tem colocado algumas práticas lá, tá? Porque às vezes a pessoa já esteve aqui comigo, assistiu a live toda e aí ela quer repetir a prática. Então você consegue lá, a gente tá deixando as práticas separadas para ficar mais fácil, tá bom? Então, o que me motivou a fazer essa conexão com esses ciclos internos, né? Então, assim, como mulher, a gente sabe que a gente é cíclica, né? Às vezes a gente talvez não tenhamos consciência disso muitas vezes, mas a gente tem esse estado de ser cíclica, né? Então a gente tem os hormônios que nos conduz, né? Eu falo que são responsáveis não só pela nossa saúde física, como a nossa saúde energética, mas principalmente em relação ao nosso humor e nosso estado emocional, principalmente. Então essas oscilações que eu tenho durante o meu mês, elas vão contando para mim como eu tô, e eu represento isso através do meu corpo físico. Então, se eu tenho questões de saúde, né, nos meus órgãos femininos, ali no meu útero, no meu ovário, eu tenho questões ali, muito provavelmente eu tenho informações ali retidas, informações emocionais, em que eu preciso dissolver aquilo de alguma forma, né? Então,
dentro dos estudos que eu venho fazendo e trabalhando comigo sobre o feminino, sobre esse resgate dessa essência desse feminino que está tão distante da gente, né? Por questões várias, tem o patriarcado, tem a sociedade como um todo, tem a Inquisição, então é muita coisa, e eu nem vou entrar nesse assunto aqui, mas o que que me fez, por que que eu tive esse despertar e falei, meu Deus, eu preciso contar isso para outras mulheres? Porque às vezes a gente vem seguindo aqueles scripts que eu falei no início, né? Então a gente vem sendo condicionado ao longo dos anos, passando, né, informação de geração em geração nessa linha ancestral, e quando eu venho passando essas informações, a gente absorve aquilo e segue. Só que como a nossa referência é aquela, eu muitas vezes não consigo contestar, eu não consigo fazer diferente, porque eu não tenho essa informação. Então, muito provavelmente, para minha mãe, lidar com o ciclo menstrual foi uma situação. Quando eu passei, foi outra. E quando for a vez da minha filha, vai ser outra diferente. Então, essas informações vão sendo passadas. Então, uma das coisas que eu aprendi é, do jeito que a informação chega para você, ela fica, registra. E a gente segue isso, né? Então, se sua mãe teve desconfortos nesses ciclos, muito provavelmente você vai ter os mesmos desconfortos, né? Então, enquanto eu não tomo consciência disso, eu não consigo trabalhar o que me causa esses desconfortos e fazer os processos de mudança a partir daí. E não tem como a gente falar disso se a gente não falar da relação com a nossa mãe. Porque a nossa mãe, esta mulher que serviu de portal, né? Para que nós chegássemos neste planeta, encarnássemos aqui. E assim como também sou portal para os meus filhos, toda mulher ela é um portal, né? Independente se ela tem filhos ou não, ela tem esta habilidade, ela é, né? Não é uma questão de eu não tenho filhos, não, você é um portal. Então, isso já te traz um senso, uma consciência do que você pode pôr para fora, do que você pode trazer, né? Além de uma criança, né? Além de gerar uma vida. Então, como é que é essa sua relação com a sua mãe? A relação com a minha mãe sempre foi muito desafiadora, né? Então, quem conhece Dona Janete sabe. Mas, ao mesmo tempo, dentro de toda essa imperfeição perfeita da minha mãe, ela foi me lapidando e me moldando em muitas características, não só na forma de eu maternar, né, na minha maternagem ali, que foi extremamente desafiadora, mas como nos padrões emocionais, psíquicos, muitas vezes, e aí nos padrões psicológicos. Então, quando a gente começa a entender que essas informações estão ali, né, no nosso útero, porque quando minha mãe estava lá na barriga da minha avó, eu já estava presente, né? Lá na minha mãe. Então, ter esta consciência de que essas informações vão sendo passadas de geração em geração e a gente vai somando, colando, né? Então, se tem emocional junto, cola. Aquilo ali gruda na gente de uma forma que depende aí de terapias e sessões e coisas para que a gente vá descolando essas informações e ficando com aquilo que de fato é nosso, que é da nossa semente, que é da nossa essência, que não é delas, né? Não é dessa história. Então, hoje quando a gente começa a perceber que muito dos meus condicionamentos eu venho trazendo, e aqui não é uma questão de culpar, né? Ah, eu culpo minha mãe, eu sou assim por causa dela. Tá, ok. Você identificou um padrão. E o que você faz com este padrão que você identificou, né? Porque culpa, e a gente vai falar disso mais pra frente, ela é uma criação da mente, né? Se a gente parar para pensar. Então, quando a gente para olhar a nossa história, e se você não sabe da sua história, né? Se você não tem contato com a sua mãe, não teve, você é adotado, né? Então você não conhece a sua família de origem, o seu pai e sua mãe de origem. Mesmo que eu não conheça, eu preciso aprender a dar um lugar para essas pessoas dentro do meu coração, né? A mãe, ela é o começo de tudo. Ela é o start para tudo, para as relações, para o sucesso, para a família, para tudo. Então, como é que eu me relaciono com a minha mãe? E não é uma relação, ah, não, a gente se dá bem, é tudo bem, a gente é super amiga.
Não, não é essa relação que eu falo. É a relação interna. É aquelas informações que ela te passou lá enquanto você estava na barriga dela. Tudo que ela vivenciou na vida dela, todas as experiências dela, ela te trouxe. Então, muito do que você é hoje diz respeito a quem ela foi também. Então, olhar para isso e identificar e pensar, nossa, eu posso, como filho, entender essa história, compreender essa história, né, de um lugar de adulto que sou hoje, né? Então, quando a gente fala que não tem como eu ser autêntica, eu vou trabalhar minha essência, me conectar com a minha essência, não tem como eu fazer isso se eu não voltar lá nessa história e reconectar com essa mãe, com a história dela, com as coisas que ela viveu, que a minha avó viveu e com toda essa força ancestral que traz para a gente. Então essas informações de força estão no nosso útero, né? E para os homens estão na próstata. Então assim, essa conexão ela é muito forte, né? O nosso centro de força e de poder é no nosso útero, mulheres. E para o homem é na próstata. Então essa conexão com este órgão em si é muito grande. A gente precisa começar a desbloquear essas informações que foi sendo trazidas por homens e mulheres durante ao longo da sociedade, em que não é só uma questão de feminino, né? Eu passo um batom e me arrumo. Não, a gente vem muito da força masculina, essa força de ação, essa força de vai, faz, desbrava, cria 10 filhos sozinha, sabe? Faz e acontece. Essa é uma força muito masculina, muito yang, e que a gente tem, né? A minha irmã tá aqui, sabe o quanto yang nós fomos, e somos ainda. Então, fazer com que esse yin se aproxime com leveza, com alegria, é um processo. É um processo. Então, a mulher yang, ela vai, faz, acontece, não tem tempo ruim, ela não tem nem perfil para depressão muitas vezes. Porque ela é mais pro nível de ansiedade do que de depressão. Porque ela vai, faz, acontece, ela atropela, ela passa por cima do marido e ela cria um caos dentro do sistema dela, porque ela não sabe qual é o lugar dela. Ela está desconectada desse feminino, dessa essência dela, feminina. Então, essas polaridades que a gente tem estão desequilibradas. Então, o trabalho aqui é equilibrar essas polaridades para que a gente saiba qual é o nosso lugar. Para que eu consiga ficar no meu lugar de mãe e deixe o meu marido ficar no lugar dele de pai, sem querer passar por cima desses papéis. Porque senão a casa vira um caos, né? Então, a minha busca por esses caminhos foi exatamente para equilibrar, fazer essa conexão interna, porque eu estava completamente desconectada da minha essência, não só feminina, como da Daniela mesmo. Então, existem caminhos. Nessa semana eu postei umas fotos nos stories de fases da maternidade. E de fato, eu olho para aquela imagem e não consigo criar uma identificação com elas, né? Ali é uma outra pessoa, né? Eu vivia um outro momento, um outro contexto de vida. E se eu soubesse o que eu sei hoje, lá naquela época, com certeza o meu maternar teria sido muito mais leve. Eu não estaria vivendo os desafios que eu vivo hoje, mas são os desafios que me levaram para essa busca. Então nada é em vão, entendem? Nada fica perdido. Então, como é que eu me conecto com essa minha força interna? Né? Não é só a questão, me conecto com esse feminino, com essa mulher. Não, essa força interna que você tem, que te move. Essa força interna vem da mãe da gente. Só que eu só consigo acessar essa força se eu conseguir tomar a minha mãe. Se eu conseguir dizer sim para ela, para a vida dela, para a história dela, para ela e para o meu pai. Né? A história deles, do jeito que foi, a relação que eles tiveram. E eu digo sim, sem nenhum momento eu pensar em... mas e se tivesse sido assim ou assado? E se... Não. Quando a gente começa a colocar, aceitar, e eu não gosto da palavra aceitação, porque que nem diz o Bert Hellinger, né? Quem aceita não quer aceitar. Né? É como se fosse forçado, mas quando você traz para a consciência e você entende e você estuda sobre aquilo e se aprofunda, você não tem que aceitar mãe e pai. É o que é. Sabe aquela coisa? É o que é. Não tem que aceitar, não, é assim. É assim. Então, quando eu aceito esse eu concordo com isso, eu me fortaleço.
eu me conecto com essa força. Porque eu, antes de ter esse conhecimento, eu buscava força onde? No externo, na opinião das pessoas. Eu buscava força no meu trabalho. Então, se o meu cliente me liga e agradece, me sinto forte. Se o cliente não fala nada, eu me sinto mal. Então, se eu faço um trabalho e não dá o resultado que eu quero, eu me enfraqueço. Então, a gente começa a colocar a nossa força, que tem que ser interna, nas coisas, em coisa. Se eu tenho dinheiro, me sinto bem. Se eu não tenho, me sinto mal. Então, você começa a não mais ser você. Essa sua força, é como se você estivesse cada vez mais longe dela. E ela é dentro. Então, para quem está aqui e é mãe, por exemplo, como é que você vai passar esta força para o seu filho se você está desconectada dela? Se você está desconectado da sua essência, como é que você quer que o seu filho consiga ser ele? Que ele consiga ser quem ele é e ele fique bem com isso, seja lá o que for. Seja lá qual escolha ele for ter na vida dele. Então, são passos que a gente precisa dar antes, né? Bem antes. E aí, não tem como eu me conectar com esse ciclo interno se eu não olhar para minha parte que é mulher, né? Então, eu tenho as minhas alterações de humor, eu tenho as minhas questões de pele, eu tenho os meus ciclos menstruais. Então, como é o seu ciclo, né? Então, no Ayurveda, na parte de ginecologia natural, que é a parte que eu estudo e me aprofundo principalmente, o que eu percebi? Desculpa. O que eu percebi? Quanto mais eu conheço como eu funciono, mais eu consigo resolver. Então, por exemplo, você nem sabe quando vem sua menstruação. Eu não sei se você usa DIU, se você usa pílula, se você fez laqueadura, eu não sei. O que eu sei é, toda vez que eu tenho uma interferência externa, então, por exemplo, eu uso DIU. Se você usa DIU, você nem sabe como é que o seu corpo funciona, porque ele é todo modificado devido a essa questão externa que está aí com você. A mesma coisa os hormônios sintéticos. Se você faz uso de hormônio sintético, você não sabe o que é menstruação. Você não sabe o que é ciclo. Porque quem te faz, quem te molda, é o hormônio sintético que você está utilizando. Então, assim, eu preciso entender que o meu corpo só vai funcionar dentro da fisiologia dele, natural, a hora que eu deixar ele natural. Enquanto eu tiver algo externo fazendo, eu não consigo. Eu não dou conta. Né? Então, eu falo que você está sendo manipulado ali por essas coisas. Mas você não vai usar nada? Existem outros métodos, né? Aí você pode estudar, se aprofundar sobre isso. Eu usei pílula por muitos anos, então eu vou fazer 42 anos esse mês. Fazem 12 anos que eu não uso nenhum tipo de hormônio. Mas, o que acontece? No período que eu usava, eu tinha lá as questões. Muitas. E eu só fui entendendo isso anos depois. Alguns padrões. Então, quando você vai para a ginecologia natural, que é o que eu trabalho, então você consegue entender como é que você funciona, né? Não são os hormônios que tomam conta de você, como se você fosse manipulada por os hormônios, não é assim, né? Você precisa se responsabilizar, então você precisa entender a forma como você opera no mundo, como é que a tua mente funciona, como é que você faz o que faz e por que você faz isso, né? Da onde vêm essas coisas, essas crenças, e aí você vai entendendo quem é você, da onde você vem, por que você faz isso, né? Que experiências você teve na vida que você se identificou com aquilo. Aí eu falo, quando a gente se identifica, a gente gruda uma etiqueta, né? Gruda a etiqueta do eu sou assim, né? Eu sou assim controlador, eu sou assim não sei o quê, e aí a gente vai crescendo aí na vida com essa etiqueta. Então, quando você percebe que você não é essa etiqueta é um comportamento, aí você consegue fazer esse processo de mudança, tá? Então, para você acessar a sua essência interna, essa força, eu preciso olhar que elementos que eu estou utilizando na minha vida que está me desvirtuando dessa essência. Então, se apaziguar com a sua menstruação, criar uma conexão com o seu ciclo, e aqui eu não vou nem entrar nas questões de plantar a lua, quem não sabe o que é isso, pesquise depois, por favor, muitas mulheres já falam isso, o sagrado feminino, não, a ideia não é essa.
É você olhar para o seu corpo, ver como ele é. Como é que é os seus contornos, como é que é a sua barriga, como é que é as suas pernas, suas coxas, sua mama, como é que é isso? Como que você se relaciona com esse corpo? Quando você olha para ele, o que que você vê? Imperfeições ou perfeições? Você se julga? Por que que você faz academia? Por que que você malha? Qual é o foco? Eu faço isso pela minha saúde, será? Será que é pela saúde ou pela sua vaidade, pelo ego, né? Eu preciso mostrar que estou assim, assim. Então, enquanto a gente está nesse condicionamento de mostrar para o outro, né? De mostrar que estou bem, enquanto eu fico nisso, eu não estou em mim. Aliás, eu estou bem distante. Então, a proposta é que a gente consiga devagar ir se vendo, se percebendo quem a gente é. Claro que a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a imagem que eu enxergo, é aquilo que está me refletindo. Eu estou aqui olhando para vocês e estou me vendo. Então eu vejo que eu tenho uma marca aqui, eu vejo aqui, eu vejo. E o que que eu faço? Então eu sei que essa marca aqui está relacionada com uma questão de cansaço, né? Então quando eu descanso, ela suaviza. Claro que tem coisas que eu faço para ajudar, né? Eu uso o óleo tal, faço aquela massagem, né? Como é que a minha barriga funciona? Como é que o meu intestino funciona? Minha barriga tá grande, meu estômago tá saltado, eu comi alguma coisa que me estufou. Então eu começo a conhecer como é que eu funciono. Aquilo que me faz bem e que me faz mal. E às vezes a gente não faz isso nem com o que a gente come, quanto mais com as pessoas com que a gente se relaciona. Então é um processo que é bem desagradável, muito desconfortável, mas que ele é libertador. Ele te traz neste lugar de poder ser você, né? Seja você. E aí não tem como falar sobre isso sem a gente trabalhar com a questão da culpa, né? Então, quem nunca ouviu, né? Aí nasce uma mãe, nasce a culpa. E quando a gente vai se aprofundar nessa questão de culpa, a gente começa a perceber, né? A gente se culpa pelo quê? Né? Por aquilo que a gente não fez, muitas vezes, né? Eu devia ter dado mais atenção. Eu tava revendo umas fotos das crianças pequenininhas naquela fase, a Laura com 1 ano e meio, 2, o João com 3 aninhos ali, 3 anos e meio, e é a fase mais fofa da criança, a fase mais gostosinha, que elas estão conhecendo as palavras. Só que era uma fase que eu tava ali fazendo meu papel de mãe, de alimentar, de cuidar, de trocar, de tirar foto, botar para dormir, fazer rotina de sono, ali. Mas em conexão interna, não era. E quando eu me dei conta disso, nossa, eu chorei um monte, me senti muito culpada. Porque é a fase que a gente tem que estar mais conectado com a criança, porque a gente estuda sobre isso, aí até os 7 anos, aquele monte de informação que você vai colocar para a criança, e tarará, e tarará. Só que você não tinha essas informações antes, né? Você estava sendo a melhor mãe que você podia, assim como as nossas mães foram a melhor mãe que elas podiam ser. Então, quando eu começo a entender, eu saio desse lugar de culpa, de não fiz o suficiente. Não, você fez o suficiente porque você é o suficiente. Para os seus filhos, para a sua vida, para a sua profissão, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Você é suficiente. Mas eu queria fazer mais. Mas você tem condições de fazer mais? E às vezes a gente cobra isso da mãe da gente, né? Tem adultos que ainda é a criança pequena reivindicando alguma coisa da mãe. Mas como é que eu sei? Quando eu vejo um colaborador no meu trabalho, um funcionário, exigindo coisas. Quando dentro de um relacionamento eu exijo a atenção do meu marido. Eu quero que ele me paparique, eu quero que... Então, isso é a criança reivindicando. Então, se você está nessa postura, muito provavelmente você não tomou a sua mãe ainda. Você ainda está reivindicando algo. Ninguém tem que te dar nada, né? É você que faz por você. Então, quando a gente faz pelos nossos filhos, na fase, até ali os 18, 19, você está na fase de doação total para eles e eles têm que estar se preparando para essa tomada. Eles têm que ir tomando aquilo que a gente vai dando. Senão, com 20, ele não consegue para a vida dele. Sempre vai ter alguma coisa aqui faltando. Então, se eu trabalho nessa linha de culpa, como é que esse adulto vai se formar forte, em essência, para poder ir para a vida? Se eu tô aqui segurando ele e me sentindo muito culpada por não ter sentado no chão para brincar. Algumas vezes eu sentava, mas nas outras eu não tinha a menor paciência para brincar.
Eu preferia cair na piscina com eles e nadar com eles. Faz muito mais sentido. Então, até isso, aquilo que a gente deixou de fazer, porque todas as mães fazem. Então, essa maternidade idealizada é uma baita de uma falsidade, é mentira. E a gente compra essa história. Quando a gente se torna mãe, que vai ser tudo flores, né? E não é. Aquele serzinho, quando ele nasce e vem para este mundo, ele pega a sua criança interior e a do seu marido e choca com elas. Então, é o ego da sua criança interior, do seu marido e do seu filho ali, ó, tá, batendo de frente. Então, se eu não tô consciente disso, eu disputo com a criança. Eu vou disputar com a criança. A atenção do pai, por exemplo, que nem eu já vi algumas mães disputando a atenção do marido com a filha. Não faz sentido? Está fora de ordem. Essa mãe não tem que disputar com essa filha, esse pai. E esse pai tem que estar com essa mãe e não com a filha. Então, entende? Essa ordem trocada vira um caos nos relacionamentos. É o que a gente vive hoje. Onde não há tolerância para as dificuldades do outro, se ele não for aquilo que eu idealizo. E aí a gente vem, quando a gente trabalha essa culpa materna, né, a gente desassocia dela, a gente consegue desfragmentar, a gente consegue entendendo. Essa culpa materna, ela é uma criação. Então, se eu criei, eu posso deixar de lado, né? Não é uma coisa simples de se fazer, né? Eu falo, é muito mais fácil falar do que fazer, porque na prática as pessoas não querem fazer, né? Esses dias eu tava assistindo uma aula hoje de manhã, maravilhosa, aliás, e ele fala, as pessoas querem fazer, né? Elas querem fazer uma mandala, mas quer que a mandala esteja pronta, né? Elas querem fazer um banho de ervas, mas quer que o banho já esteja ali no baldinho para ela. Ela não quer ter o trabalho de nada. E as pessoas não querem ter o trabalho de nada. Quer que tudo venha pronto. Quem faz isso? A criança, né? Que fica ali chorando, esperando você dar de mamar para ela. E ela sabe que se ela chorar, você vai lá. Então eu também não vou entrar aqui na questão do deixa chorar, enfim. Mas a criança, a forma como ela comunica para você que algo está acontecendo com ela é através do choro. É isso que ela sabe fazer. Ela chora e espera que você, adulto, atenda a necessidade dela. Só que em algum momento a gente cresce. E aí não adianta ficar chorando. Tem que ir lá fazer, né? Então eu vou ficar aqui sentada chorando porque eu quero agora a comidinha. E não é assim. E a gente cresce com essa mentalidade de que se eu ficar reivindicando, reclamando, eu vou receber. E na verdade não é assim. Muitas vezes é você que vai ter que ir lá fazer. Então, quando a gente entra nessa culpa, a gente traz junto esse vitimismo materno. Quem nunca ouviu? Eu faço de tudo pra você. Eu te dou tudo e você não me valoriza. Né? São falas que a gente escuta. Eu me descabelo pra você aqui. Eu faço um sacrifício pra pagar essa escola. Pra te dar isso, pra você não cuida das suas coisas. Esse vitimismo, ele vem da culpa, né? Então, por que você faz o que você faz? Por que você cuida do seu filho? Por que você dá o melhor para ele? Porque te falaram que você tinha que dar? Ou você faz porque você entende que é isso que tem que ser feito? Então, começa a perceber que muitas das coisas que a gente faz, a gente nem se pergunta por que tá fazendo. Eu ouvi outro dia, corta como que é o nome? A abobrinha. Você corta a abobrinha e raspa assim. Depois que você corta, você passa assim para tirar aquele líquido que fica ali. Ou corta o chuchu e esfrega. Por que você faz isso? Existe um porquê aí e a gente faz. Faz. Porque a gente viu alguém fazendo. E a gente não questiona por que corta o bendito da abobrinha e esfrega ali. E se eu não esfregar e lavar na pia, o que dá? E a gente nem tenta fazer isso. Agora, pega esse exemplo da abobrinha, que é ridículo, e traz para tua vida inteira das coisas que tu faz, completamente desconectado daquilo. Porque todo mundo faz. Eu pago isso porque é assim. Eu educo dessa forma porque é desse jeito. E as crianças estão vindo de 2010 para cá, né? As crianças, elas vêm numa nova configuração, graças a Deus, né?
Elas vêm numa configuração diferente. Aquilo que funcionou para nós não funciona para elas. A gente vai vendo. Porque eu também tentei do método tradicional daquilo que eu sabia. Então, todo este caminho dentro da maternagem, de estudar sobre parentalidade consciente, entender isso, eu tive que cavucar lá minhas pereba para poder. Então, eu falo, a maternidade me transforma diariamente, todos os dias, o tempo todo. Então, quem tá mais próximo de mim sabe que a dinâmica aqui, ó, não tem tempo para monotonia nesta casa. É todo dia tem uma coisa para fazer. Tem uma demanda diferente. E isso vai exigindo de mim uma flexibilidade, vai exigindo um jogo de cintura, uma tolerância que eu não tinha e que eu tô ali todo dia lapidando essa tolerância, essa paciência. Maternidade é paciência? É, para tudo, né? Você tem que esperar a criança ficar pronta para nascer. E se nasce antes? Olha o tamanho da ansiedade aí coletiva. Então, eu começo a entender que esse meu vitimismo, ele já vem de muito tempo. E aí, quando eu me vejo adulta, eu acho que as pessoas são ruins comigo, porque eu não mereço. Aí eu não acho justo esse tipo de coisa. E aí eu sento no lugar da vítima, né? Quando a gente tá nesse lugar, o que acontece? A culpa da separação é do outro. Ele me traiu. Então a culpa é dele. A culpa é dele. Então quando você começa a entender que não existe essa culpa, não existe culpa nessa história, nessa relação, né? Qual é a sua parte de contribuição? Casamento é 50% de um, 50% do outro. É uma relação de equilíbrio. Diferente da relação de filhos, né? Filhos é total entrega. Eu dou e o filho toma. Uma relação de casal, não. Então, se essa relação não deu certo, não está dando certo, qual é a sua parte? Qual foi a sua parte de responsabilidade para essa história não ter dado certo? Porque enquanto eu tô culpando ele ainda, eu ainda sou a criança, não sou a mulher. E realmente não tem como um homem casar com uma criança, entende? Então, às vezes, os casamentos, as relações não dão certo porque eu ainda sou a criança reivindicando alguma coisa dele ou o contrário. É a filhinha do papai, o filhinho da mamãe. Então, enquanto eu ainda tô nesses papéis, nesses jogos, não tem como se relacionar como adulto. Então, às vezes, eu recebi essa semana uma mensagem: ai, Dani, você é muito brava. Brava por quê? Sou sua mãe? Entendeu? Meus filhos falam: ai, mãe, você é muito brava. Eu sou brava porque eu sou mãe, mas eu não sou sua mãe. Então eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e dizer que tá tudo certo. Não, amor, vamos lá. Eu tenho uma imagem aqui, eu não consigo pegar que tá longe, que é um homem lapidando a pedra. Ele vai, tipo, batendo na pedra e vai se transformando no homem. É isso que eu enxergo, o viver. Todo dia você vai lá e pá. Só que imagina que você é uma baita pedra bruta, é um lindo diamante internamente, mas está naquele cascalhão, né? Naquela pedra. Então, eu falo que os meus filhos, meu marido, eles são essas ferramentas que eu vou usar para me lapidar, sabe? Então, todo dia eu pego vou dando aquelas batidinhas e eu vou me lapidando. E eu vou me conectando com esse meu coração, com essa essência que eu tenho, que é tão maravilhosa e que você também tem. Só que para a gente conseguir se aproximar disso, pô, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa e a gente não quer abrir mão de nada. Aí eu quero fazer academia, quero ficar sarada, mas eu não quero ir lá ter que suar e levantar a barra de ferro. Fica difícil. Aí eu quero fazer dieta, mas não quero abrir mão da batata frita, da cerveja. Ai, tô me sentindo super estufada, mas não para de comer queijo. Então não tem como. Não tem como você ter as duas coisas, né? Ser adulto é fazer escolhas. Então, às vezes, você não tá tendo a vida maravilhosa que você pode ter porque você ainda não consegue fazer essas escolhas. Você tá na querência, que diz uma professora minha de ancestralidade, né? Você tá no quer, só quer as coisas. Mas será que você precisa? Então, quando eu começo a me questionar se eu preciso, foi aí que eu comecei a trabalhar a minha compulsão por querer ter coisas.
Comprar livro sem precisar ler, comprar sapato sem precisar usar, né? Por quê? Porque eu faço aquela pequena pergunta, eu preciso? E aí você para de querer as coisas. E aí você só vai ter aquilo que realmente você precisa, que é importante, que é útil e tal. Vai fazer diferença. Do mais, você só tá naquele caminho de fuga, né? Colocando as suas emoções frustradas nas coisas que você compra para ter aquele prazer momentâneo ali. Aí a gente vem falar um pouquinho sobre as nossas crenças, né? E aí, crenças, dá para fazer uma aula aí de 12 horas no mínimo falando sobre crenças. Mas o que a gente precisa trazer aqui hoje? No que você acredita, né? E por que você acredita no que você acredita? Quem foi que te contou essa história que você acreditou? E você cresceu acreditando naquilo. Para tudo, tá? Para relacionamento de casal, para trabalho, para escolhas de profissão, principalmente. Porque a gente está vivendo um momento agora que as pessoas estão assim, com os seus trabalhos, estão muito insatisfeitos, muito infelizes, né? Porque algumas estão trabalhando em casa, né? Não voltaram para suas rotinas, né? De sair. E quando a gente sai, a gente foge daquele ambiente, né? Então, se eu trabalho num escritório muito estressante, sair dele para mim pode ser a cura. E aí, fora desse ambiente, eu começo a trabalhar, entender as pessoas, ver como é que cada um é. E aí, às vezes, eu até gosto do meu trabalho, mas o ambiente é insalubre. Eu gosto do que eu faço, mas aquele ambiente não dá. Então, trabalhar de casa te trouxe aí uma sensação boa. Nossa, como eu gosto de fazer isso. Ai, mas eu não quero mais voltar para aquele escritório, porque a convivência com aquelas pessoas é difícil. E por que a convivência é difícil? Porque as pessoas ficam mostrando quem eu sou. E eu sou um alecrim dourado e não quero pensar diferente disso. Porque minha mãe disse que eu era assim, né? Então, se a sua mãe é que nem a minha, você sabe que você não é um alecrim dourado, porque ela fazia questão de te mostrar que você não era. E aí, eu chego na questão de crença. Porque aqui em casa, por exemplo, eu falo para eles que eu sou aquela pessoa que vai ensinar o que é frustração. Os nossos filhos, a gente está vindo de uma geração de pais que cresceram muito frustrados. A minha geração, tô com 42, então da década de 70 até 90, 85, ali 90, as crianças eram muito frustradas, né? A vida era muito... Não tinha essa variedade de desenhos. Se você não assistiu o desenho do Pica-Pau ali na hora que ele passou, você só ia ver no dia seguinte se você pudesse assistir. Não é verdade? Não tinha essa coisa de, ai, nossa, 10 episódios, né? Nossa, não existia isso. Então, se a gente não assistia a Xuxa na hora ali que ela chegava às 8 da manhã, você não ia mais ver a Xuxa. Não ia mais assistir. Os nossos filhos nasceram numa era de facilidades. Por isso que é mais difícil eles valorizarem muitas coisas. Eu sou da época que minha mãe tinha que dormir na fila para conseguir comprar o leite. Porque são aquelas crises econômicas que o Brasil já passou por várias. Então a gente vem de uma realidade muito diferente da realidade que nossos filhos estão vivendo. Por N contextos. Os meus pais eram funcionário público, então eles saíam muito cedo para trabalhar. Funcionário público, estabilidade, né? Então, quantos funcionários públicos você não conhece que foi lá, trabalhou pela estabilidade, pelo dinheiro e depois não deu conta de sustentar esse trabalho? Porque não era a pessoa. Então você acreditou que aquilo ali, de fato, é uma estabilidade? É. Minha mãe hoje é aposentada, minha avó é aposentada e vivem muito bem, obrigado, são aposentadas. Só que quando você vai olhar para o que a gente vive hoje, a nossa vida mudou. Mudou muito. Então como é que eu vou ficar hoje 10 horas fora de casa com 2 crianças tendo que estudar em casa? De casa, sozinhos. Não dá. Então, entende? A gente às vezes quer pegar a década de 80 e colar aqui em 2021. Não vai colar. Não vai dar. Não dá. Eu tava esses dias assistindo um programa com meu marido. Eu falei, nossa, a gente assistia isso, meu Deus. As informações, um monte de mensagem no desenho. E a gente tava ali assistindo, dando risada. E não enxergando aquele bando de informação que tava ali. Só que hoje a gente é adulto, então a gente consegue perceber. Porque as crianças não têm essa maldade, essa malícia que o adulto tem e consegue perceber. Então, assim, a gente cresce acreditando em várias coisas. Principalmente no que os nossos pais contavam.
Então, se você vem de uma experiência de relacionamento onde seu pai traía sua mãe, meu, que informação tá printada aí? Você precisa fazer um reimprint dessa informação, reprogramar essa informação. Porque ela foi real para aquela pessoa, para aquele casal, mas ela não é a sua realidade. A sua realidade você cria, você cocria, você consegue trabalhar ela. Então a gente cresce muito com essa crença de que foi assim, será e vai se repetir. Então a gente consegue reprogramar essas informações dentro da gente. E aí uma coisa que a gente cresce também, e a maternidade faz muito isso, né? Eu dou conta de tudo, né? Então eu lavo, passo, cozinho, cuido dos filhos, faço tudo, eu dou conta, porque a minha avó criou 24 filhos sozinha. Como é que eu não vou dar conta de 2 com máquina de lavar em casa, que ela nem precisa descer lá para lavar roupa na pedra, no riacho? Então a gente cresce acreditando que somos super mulheres, e nós não somos. Somos tão humanas quanto elas. Agora, o quanto elas conseguiam falar sobre suas emoções? O quanto que a sua avó conseguiu lidar com a traição do vô? O quanto ela viveu de verdade? Viver mesmo, e não sobreviver a 50 anos, 60 de casado. Entende? A gente vem de gerações que sobreviveram a guerras, a relacionamentos, a abuso de todos os tipos. Só que aqui, nessa geração que a gente tá, a gente pode escolher viver. E quando eu escolho viver, eu vou ter que lidar com a verdade das coisas. Inclusive, que aquela relação lá nem era tão fofa. Ai, na minha família nunca ninguém se separou. E as pessoas levantam uma bandeira para isso, mas em que condição que vive? Homens e mulheres e as crianças que vão nascendo. Então a gente está numa geração que a gente pode escolher, que a gente pode estudar, tem livro, tem informação disponível para tudo quanto é lado. Agora, tu quer, criatura, estudar? Tu quer para sair das suas distrações, de ficar olhando a vida alheia e se afundando em seriado e pegar um livro para ler, fazer um curso, um workshop? O quanto que você investe no teu desenvolvimento? Ah, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz pós-doc, isso, eu fiz mestrado, fiz tudo. Mas para você, para se desenvolver como ser humano, quanto que você gastou? Quanto que você investiu? Ou tu gasta tudo em sapato, bolsa, roupa de ginástica, sei lá o quê? Cabelo, mechas. Porque ser loira custa, eu que sei. Quando eu era. Achei umas fotos, gente, eu preciso compartilhar com vocês essas fotos. Aquela ali definitivamente não era eu. Então, enquanto a gente está querendo ser alguém que não é a gente vai fazendo essas coisas, essas loucuras. Então, quando a gente fala de limites, é o quanto você é capaz de botar limite. Você consegue botar limite nas suas relações, botar limite? Se eu vou perguntar para você que é mãe de criança pequena, tipo 1 ano, 2, você consegue tirar 5 minutos para você se conectar, respirar? Ai, não dá tempo, né? Você não consegue colocar limite. Eu tenho certeza que às vezes, mas eu crio meu filho sozinha, não dá, não sei o quê. Tá, a criança fica acordada com você 24 horas por dia, ou ela tem um tempo que ela dorme à noite, você acorda mais cedo, você cria uma ordem para você aprender a viver. Eu comecei a acordar cedo não porque gosto muito de dormir, na verdade. Mas não me faz bem dormir demais, mas eu gosto. Então, o que eu comecei a entender? Se eu levantar mais cedo, eu consigo ter um tempo para mim. Se eu levantar, hoje eles acordam 8h30, mas quando eles acordavam às 7, 6h30, eu tinha que levantar antes deles. Para que eu conseguisse ficar sozinha um pouco, tomar um café sem ninguém me chamar. E assim, até eu entender isso, era muito mau humor que as pessoas tinham que tolerar. Era muita raiva que eu colocava para fora através de formas de falar, de tratar as pessoas e até tratar as crianças. Por quê? Porque eu não conseguia ficar comigo. E ficar comigo é algo que eu não abro mão. E hoje eles já entendem. A mamãe tá precisando de um tempo para ela. Eles sabem. Eles respeitam este limite. E o que a gente percebe hoje é uma sociedade que não respeita limites.
Mas você se dá o limite e aí você consegue dizer não? Ou você faz tudo para agradar? Então, se eu venho do perfil, né, eu era assim, de faço tudo para te agradar, porque eu quero ser aceito, e a gente está relacionado lá no pertencimento, lá, aí a gente volta lá na mãe de novo. Porque, gente, tá tudo lá na mãe. O primeiro lugar que você quer pertencer é àquela família. Então, como criança, muitas vezes, para não desagradar pai e mãe, você faz tudo para estar sempre ali, ó, bonitinho. Você não consegue se expressar e ser você. Só que você cresce, você vira adulto e você não consegue se expressar para o mundo, porque continua ali querendo agradar o pai e a mãe. E se alguém te falar isso, tu acha que é um absurdo. Ah, imagina, nada a ver. Então eu te convido, vamos investigar, vamos mergulhar para dentro. Que às vezes você está fazendo algo que não é você, mas você está ali, né? Já estou tantos anos aqui, então eu nem falo que é zona de conforto, porque é desconfortável pra caceta ficar ali, mas a gente fica porque é familiar e é mais fácil. É muito mais fácil. Porque se eu me posicionar, eu vou ter que dizer pra minha sogra que eu não quero ir almoçar lá. Eu vou ter que falar pro meu marido que hoje eu vou sair à tarde pra sentar no parque sozinha. Eu vou ter que falar pros meus filhos que ou é assim ou é desse jeito. Aí a criança vai fazer birra. Ah, eu não quero ter que lidar com essa birra. Então eu deixo. Eu falo que os pais da minha geração, né, os pais que nós somos hoje, é da permissão. A gente permite tudo. Ai, deixa ele. Ai, tá sendo ele. Só que a gente esquece de botar esses limites para as crianças. Então, vamos olhando que sociedade nós estamos construindo, né? Que a gente vai deixar, porque daqui a pouco o nosso trem passa, a gente vaza, eles vão ficar. E aí, como que fica? Então, essa semana faleceu pessoas, várias. Aliás, sempre morre gente. Todo dia morre alguém, né? E sempre foi assim. Aumentou muito, é verdade. Mas sempre foi assim. E a pergunta que a gente tem que se fazer é que legado que eu vou deixar? Se eu partir hoje, que informação eles vão ficar de mim? Que memórias eu construí com essas pessoas? Com o meu trabalho, com o meu marido, com os meus filhos, com as pessoas com quem eu me relaciono? Que informações eu vou deixar para eles? Que memórias eles vão guardar de mim? Né? Tem pessoas que vão, a gente sente muita saudade, e tem pessoas que vão, a gente fala, já vai. Então, percebe que como que você lida com esses limites e dizer não é tão necessário pela sua saúde e para essa conexão que você está tanto buscando com a tua essência. Essa conexão com quem você é vem também desses limites que precisam ser colocados. Ok? E aí, o que a gente faz então na vida prática para eu conseguir ir fazendo essas pequenas coisas? Porque imagina que você sempre foi muito submissa, né? Sempre foi muito certinha. E quando eu falo certinha, eu sempre fiz tudo para nunca desagradar. Então eu sempre fiz tudo muito certinho, né? Eu sou muito exigente, eu sou muito detalhista, perfeccionista. Então quando eu tenho essas características, você já conta para mim como é que era a sua infância. Você já vai falando, né? Então, aquela criança que deixava todos os brinquedos tudo organizadinho assim. Que criança que organiza brinquedinho? Se não é uma criança que tem algum tipo de déficit ou algum espectro que ela tem essa mania, as crianças, da forma geral, elas largam os brinquedos jogados. Elas não guardam organizadinho. Então, juntar brinquedos faz parte de a gente entender, olha, você divide o espaço com outras pessoas, respeita o espaço, respeita o outro. Então, a arte de ir lá juntar brinquedo com as crianças ensina muitas coisas para eles sobre a vida, ensinando a juntar brinquedos e não exigindo que ele deixe tudo organizadinho. Então, se você é essa que deixa tudo organizadinho, eu imagino o quanto essa criança é sufocada. Porque às vezes você também foi hoje você é um adulto que quando criança também foi sufocado. Então, começa a perceber os condicionamentos aí. Ah, eu tenho mania dessas manias, tá? Então, o que eu comecei a fazer para ir acessando esse estado, né? Quem me conhece já há mais de 20 e poucos anos, tem algumas pessoas aqui que conhecem, sabe que eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu venho fazendo coisas e deixando outras tantas de fazer. Eu venho devagar fazendo.
Não existe mudança da noite para o dia, não funciona assim. Como a gente manda um e-mail, eu faço uma ligação para quem está lá no Japão, a pessoa me atende agora e conversa comigo, a gente acha que na vida é assim. Só que para o desenvolvimento, para a parte de desenvolvimento humano, não funciona. Pensa no analógico, entendeu? É como se fosse analógico, o negócio, ó. Vai depender do quanto você está disposto a ficar desconfortável. Então, eu sou uma pessoa que aguento o desconforto até um certo limite. Então, eu vou indo. Quando tá doendo demais, eu paro, dou um tempo e depois eu continuo. Então, dentro dessa caminhada, a alimentação, ela vai dizer muito. Então, se você precisa de alimentos que te dê conforto, te dê carinho, né? O que é alimento que dá conforto? Gente, uma lasanha, né? Bem feita, com aquele vinho maravilhoso. Olha o conforto que tu sente, né? De comer aquilo. Um bolo de chocolate, um chocolate quente. Então, são coisas que te trazem um quentinho no coração. Só que, às vezes, eu tô comendo com a minha, eu falo que a minha memória afetiva. Então, quando eu como com a minha memória afetiva, eu como coisas que vão me lembrar de pessoas. Vou comer coisas que eu sei que me faz mal, que eu não vou digerir aquilo, que vai me dar gases, que eu vou ficar com cólica. Ai, mas a sensação na hora, me lembra a casa da avó, o colo da mãe. Então, enquanto a gente também está nesses padrões, não há dieta que te ajude a emagrecer. Então, quando as pessoas me procuram porque quero perder peso, qual é a tua relação com a comida? Como você se relaciona com a comida? É para dar um quentinho no coração ou é para te nutrir? Porque quentinho no coração, ó, um chá de hibisco com erva cidreira te esquenta por dentro. Por que tem que ser um chocolate quente cheio de marshmallow? Ou cheio de chantilly, por exemplo. Então comece eu não consigo parar de comer tal coisa. Qual é a memória que essa coisa me traz? Você lembra do piquenique que o seu pai e sua mãe levavam você e depois seu pai se separou, foi embora, casou, teve outra família? Então você fica presa naquela memória. Percebam como tudo se encaixa? Então não é só eu não consigo fazer dieta. Eu tenho uma baita memória afetiva com determinadas comidas que me engordam. E se eu me engordei, eu engordei por quê? O quanto de emoção eu venho reprimindo ali dentro. Isso acaba me colocando em que situações de ter que escolher. Então quando você começa a entender sobre isso, fica muito fácil você simplesmente deixar de comer aquilo que te faz mal, né? Então, hoje eu busco o quê? Coisas que me tragam leveza, que nem eu estou com frio. Essa é a verdade. Agora eu tô com frio. Eu não estava há um tempo atrás. Por quê? Porque eu estava aqui, sobe e desce, arruma a luz, aí vai, separa as coisas. Só que a hora que eu parei, meu corpo já começou a sentir frio. Então, essa situação de frio, ela é desconfortável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ali depois, vou botar um casaco mais pesado, botar um cachecol, uma coisa mais quente, para que aquele estado de frio mude. Quando a gente vai trabalhando com a Ayurveda na vida para trazer essa consciência, e o Ayurveda me colocou nessa conexão comigo, você também vai buscar coisas para te aliviar. Só que eu só consigo fazer isso quando eu vou identificando, porque eu sei o que me traz bem-estar e o que não me traz bem-estar. Então, às vezes você tá lá no maior perrengue, não é um chá quente que vai te resolver. Não é só botar comprar uma calça soft, gostosinha, botar um cobertor quentinho que resolve o desconforto. Hoje eu já identifico as coisas que vão me trazer conforto. Então, às vezes você está passando por uma situação difícil, que você está ali no maior trabalho do seu autoconhecimento, e aí, às vezes, sim, uma sopa quente vai te dar todo um conforto. Então, é uma ação que eu tenho para algo que eu estou resolvendo. E essas coisas cria liga e se encaixa. Por isso, quando a gente começa a estudar o Ayurveda e começa a aplicar ele, mudando a alimentação, fazendo algumas atividades, aquilo vai se encaixando, o processo vai ficando mais fácil. Porque você molda não só o corpo, como o padrão mental, que te coloca naquele padrão mais rígido. Então, essa flexibilidade, essa leveza vai acontecendo de uma forma natural. E a gente vai usando a alimentação também para fazer isso e as terapias corporais. E aí, assim, né? Então, você come para se nutrir ou come para saciar um desejo, tá? Pergunta aí pra você, como é que você anda comendo? E uma das coisas que eu descobri agora, faz 50 dias que eu tô num grupo de desenvolvimento de consciência, é muito legal. É um grupo de dança africana,
chamado Kaizen Dance, que é sensacional. Além de você movimentar o corpo inteiro dentro dessa dança, ele trabalha com os padrões que o nosso corpo traz. Toda a informação está registrada no corpo físico, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Esse corpo físico precisa de toque, precisa de massagem, precisa de exercício, precisa de respiração, de prana e precisa de alimento. Então, todas as informações e essas dores que a gente passa, esses traumas, todas as questões estão no corpo físico. Então, na dança, eu fui liberando isso. Então, a dança africana trabalha muito quadril. Eu sempre fui muito dura para dançar, muito dura. Quadril muito rígido, uma dor lombar desgracida. Então, conforme eu fui dançando e soltando este quadril, foi soltando essa minha região lombar. Soltou meu ventre também. Então, eu sinto hoje o meu útero muito mais leve. E isso trouxe para minha vida o quê? Leveza também. Trouxe outras questões que foi trabalhando e facilitando esse meu processo emocional. A dança foi casando. Só que eu não estava simplesmente lá dançando zumba, fazendo aula de dança porque dançar é bom e soa e gasta caloria. Não, eu estou dançando com consciência. É diferente quando você faz com consciência e quando você faz porque dançar é bom. Claro que dançar é maravilhoso. Nossa, te coloca num outro estado de espírito. Mas a dança com consciência, ela vai te dando resposta, ela te traz insight, ela te coloca, ela vai facilitando o teu processo de desenvolvimento. E aí, assim, contato com a natureza. Então, mexer nas plantas, aí eu comecei a comprar planta, aí comprar mudinha e muda e vai fazendo. E aí vai vendo, né? Eu tenho uma semente, a minha logo é um girassol. Então, eu tenho muita semente de girassol. E eu planto ela, e eu cuido. E aí eu olho, eu vou cuidando dessa semente. E se você olhar o tempo da semente, ele não é assim. Você põe na terra hoje, joga água, amanhã tá lá um girassol imenso. Demanda tempo. E às vezes, que nem eu tinha aqui na frente da minha casa, 10 girassóis, a coisa mais linda. Aí deu uma ventania, caiu uns galhos de araucária, matou todos os girassóis. Todos eles caíram. Eles estavam mega altos e eu cavei fundo, porque a raiz dele precisa ser funda, e ele fica imenso, bem alto. E destruiu tudo. Assim. Levou meses para ele chegar naquela altura. Então, eu curtia ele. Eu abria a janela de manhã, ai que lindo, bom dia, meu girassol. E aí eu olhava o movimento deles, né? Acompanhando a luz, a energia do sol. Então, às vezes a gente não tá olhando para a luz, né? A gente tá olhando para as sombras. Então, siga o exemplo do girassol, olhe para o sol, olhe para a luz. E aí, naquele dia que desmoronou tudo, me deu uma dor no coração. Eu fiquei com raiva porque tinha ventado. Eu fiquei com raiva porque eu plantei ele ali, devia ter plantado do outro lado, onde não tinha araucária embaixo, em cima e tal. E, na verdade, a natureza, ela é. Então, depois que aconteceu aquilo, eu tirei dali e fui plantar em outro lugar. E ok, cresce de novo. A gente também é assim. Às vezes vem umas coisas, cai em cima da gente... a gente vai lá e se levanta de novo. Então, essa consciência com a natureza e a nossa natureza humana, facilitou muito os processos também. Aí as ervas, né? Então, eu comecei a plantar algumas ervas aqui caseira, não só para pôr na comida, porque assim, eu gosto muito de aroma, né? Então, comida cheirosa, é por isso que eu não consigo comer determinadas comidas. Porque se o cheiro alimenta o processo de digestão de comer, no Ayurveda a gente usa todos os sentidos para comer. Então, o cheiro da comida, nossa, você já vai ali salivando. Então, teu processo digestivo já está começando. Você já está ativando os teus agnis para essa digestão, para esse alimento que você vai comer. Aí você olha para um prato bonito, arrumado. Então, se você for pita, meu Deus, você vai querer... Você come com os olhos? E aí você vai saborear aquilo. Então, você vai perceber os sabores, a erva que você utilizou. Então, comer com essa consciência é diferente de você ver uma comida. Ai, que bonito. Come ali no celular, na televisão. Então, até o comer, ele vai movimentar você. Vai mexer nesses estados internos que são tão sutis. E aí, essas ervas, elas vão entrar não só para aromatizar, mas para você fazer um escaldapé, por exemplo. E aí eu comecei a fazer... E comecei a perceber o quanto o escaldapé me traz. Eu acesso outras Danielas dentro de mim quando eu faço isso. E é tão maravilhoso e é simples de fazer.
mas eu ensino, tá? A automassagem, então, a cada banho, né? A cada banho, pós-banho, a autoabianga que eu faço de manhã, tudo isso é um momento que eu tenho comigo. Agora, se você é uma mãe que tá lá na culpa, você não vai conseguir fazer isso pra você, porque você vai colocar o seu filho em primeiro lugar, não quer dizer que você não precisa cuidar dele, mas se você não tá bem, você vai cuidar de quem? Se você não cuida nem de você, você acha que você vai ter alguma coisa pra dar pra ele. Então, partindo desse entendimento, sim, tempo para mim é necessário. Ele é obrigatório, né? Então, tempo para mim como mulher, tempo para o meu casamento, para o meu marido e tempo para os meus filhos. Tudo isso é importante e tem que ser nesta ordem. Primeiro eu, meu casamento e os meus filhos. Porque você pode estar maravilhosamente bem. Se você com o seu relacionamento está uma merda, você acha que o seu relacionamento com os seus filhos vai estar como? Não vai ter como, né? Então, se o casal está em atrito, as crianças são os primeiros a pegar tudo isso para eles. Então, todos esses olhares que eu estou trazendo para vocês, aqui eu não consigo aprofundar em constelação familiar, em olhar sistêmico, não dá para aprofundar, que é uma live, né? Mas o que eu preciso que vocês entendam é que todas essas coisas vão se juntar. Se eu não me relaciono bem com o pai do meu filho, nós somos casados mais, né? A nossa relação como casal acabou. Mas a nossa relação como pais é para sempre. E como que tá essa relação como pais? Vocês estão se pegando ainda? Se não existe uma relação de amizade entre vocês, são duas crianças disputando um brinquedo ainda. Então, olha como isso é pesado, é profundo e precisa ser olhado se você de fato ama o seu filho como você diz que ama. Porque quem sofre com tudo isso é a criança. Ela não consegue discernir nada disso. Nem tem capacidade para isso. Então, ela só vai conseguir entender isso lá na frente. Então, se eu tenho esse conhecimento hoje, por que eu vou esperar? Foi por isso que eu fui me trabalhando, porque não é justo com eles eu deixar com que eles resolvam as minhas questões. Porque entendam, digamos que você não queira fazer nada, ok, é sua escolha de não fazer nada. O seu filho vai fazer. E se seu filho não fizer, o seu neto faz. Alguma geração que der conta de fazer, vai fazer. Isso vai ser resolvido de alguma forma. É todas essas questões de culpa, medo, ansiedade, vítima, algoz, todas essas questões, abusos, tudo isso vai ser resolvido no sistema. Por alguém do sistema. Aquele que tiver mais consciência e quiser pagar o preço de fazer isso. Então, quando eu fui entendendo sobre isso e falei, não é justo com as crianças pagar este preço, porque eles já vinham pagando. Eu falei, não, essa conta é minha. É minha e do meu marido, que somos os adultos. Então a gente resolve. E aí você vai buscando ajuda para fazer isso. Alongamentos, exercícios de resistência. Quando você faz exercício de resistência, você não está só aumentando a tua parte cardiorrespiratória. Você está aprendendo resistência para a vida também. Então quando você estiver na academia fazendo aquele monte de burpee que você não aguenta mais, aquelas séries intermináveis, lembra da tua resistência para a vida. Para resistir aquelas coisas que não são fofas. Resistir. E quando eu falo resistir, não é negar aquilo, mas é criar resistência para a dor. Resistência para as coisas que acontecem e que a gente não gosta. É resistir naquele momento. Resista àquele momento, depois você continua. Né? A pessoa fala, eu entro em resistência. Se você está na resistência, você está na negação muitas vezes das coisas. E a ideia aqui não é essa. A resistência física, ela dá conta de você fazer uma maratona e chegar no fim sem morrer. Você vai ter dor muscular, você vai ter várias coisas. Mas você entende que você atravessou os 42 quilômetros? É a mesma coisa na vida. Não vai ser fácil, você vai vomitar no caminho, vai chegar podre no final, mas você consegue fazer. Essa resistência de exercício, do exercício físico, ele junta com isso. Resiste, você passa pela adversidade, qualquer que seja. Aí os exercícios de fortalecimento, né? Então você faz fortalecimento muscular, para que você faz? Só para a bunda ficar dura? O abdômen ficar trincado? Então, se você está trabalhando o seu corpo físico ainda com esta mentalidade, eu te convido, junto comigo, começar a entender que trazer consciência para o exercício físico que você faz. Não é só o quadríceps que está ficando bonito.
Esse quadríceps tem uma representação emocional também. Então, quanto mais você fortalece ele vai ficando aquela coxa bonita desenhada, ele também tem outras questões de informação ali emocional te passando. Então, quando você olha a coxa, você acha bonito, mas se você entende o que está por trás daquilo, o efeito é muito mais profundo, muito mais. E aí tem os exercícios de flexibilidade que todo mundo detesta, né? Mobilidade articular e flexibilidade é aqueles exercícios que o povo detesta, porque incomoda, né? É difícil de fazer, dói pra caramba. Acho que dói mais do que pegar peso. Mas aquilo te molda, te deixa flexível para passar na vida. Então pensa que a gente tem todos esses recursos para atravessar essa existência de uma forma leve, divertida, alegre, curtindo aquilo, vivendo aquilo, do jeito que vem. Tem hora que tu vai ter que usar toda a tua resistência, tem hora que você vai ter que usar flexibilidade, tem hora que tu vai ter que ter mobilidade, porque não vai bastar só ser flexível, tem que ser móvel também. Então entende como tudo está conectado, está tudo junto? E aí, que óleos essenciais eu posso utilizar para me ajudar com isso? O gerânio, ele vai te ajudar no feminino. Então, se você está muito na energia masculina, não vai jogar um gerânio de cara. Começa pela laranja doce, né? Então, assim, tratamentos de choque funcionam para pessoas que têm resistência. Quem não tem resistência vai padecer e às vezes você não sabe qual é o seu perfil. E aí você vai entrar para um tratamento de choque. Vou fazer uma imersão de 20 dias, não sei aonde, vai ser maravilhoso. Vou fazer uma experiência com uma erva, vou tomar um chá, não sei da onde. Só que se você não tem essa resistência, esse fortalecimento e flexibilidade, esta atividade pode ser muito intensa para você e você pode não dar conta dela emocionalmente também, tá? E aí, amolecer os pensamentos, né? Então, quando você amolece os pensamentos, isso vai reverberar no seu corpo. Não é que vai ficar mole o corpo, não é isso. Mas você vai conseguir lidar com as coisas que te acontecem. Porque, gente, vai acontecer, né? Independente da gente querer ou não, está aí. E aí, ó, passando já de 1 hora, de novo, né? A gente vai fazer um exercício de respiração com visualização. Então, eu vou pedir para vocês sentarem aí onde vocês estão, para começar. Depois vocês me mandam perguntas, tá? Porque assim, ó, esse exercício, ele vai colocar a gente num estado que depois a gente vai ficar muito molinho. Então assim, eu já vou me despedir agora, antes da gente entrar nessa prática. Porque depois dessa prática eu vou finalizar, vou dar tchau pra vocês e vou desligar a câmera. E eu gostaria que vocês ficassem pelo menos mais uns minutos aí nessa posição. Então se você quiser deitar, você pode deitar. Se você preferir, você pode ficar sentado. E aí a gente vai começar, ok? Então agora a gente vai fazer a nossa prática de hoje de respiração consciente com visualização. Então você pode ficar sentado ou deitado. Fecha os seus olhos e começa a respirar suave e profundo pelo nariz. Inspira e solta o ar. E mantenha a atenção no corpo físico. Então, perceba seus pés. Inspira, solta e vai mantendo, vai escaneando esse corpo de baixo para cima, devagarinho. Porque enquanto você faz isso, você vai relaxando o seu corpo. Inspira, solta. E vai percebendo os seus joelhos, o seu quadril. Perceba as suas coxas, seu abdômen. E visualize seus órgãos internos. Tente fazer essa visualização. Talvez você não conheça de anatomia e não saiba exatamente onde estão as coisas, mas você sabe que está aí. Então, se você é homem, você sabe que tem próstata, sabe que tem gônada, sabe que tem órgão sexual, sabe que tem bexiga, rim. As mulheres sabem que tem o útero ali, os ovários. E se por acaso você não tiver nenhum desses órgãos que eu tô falando, por algum motivo você tirou eles, a energia deles continua aí. Lembra das aulas de corpo sutil? Que a gente tem essa informação nos outros corpos, então essa energia de útero tá aí. De ovário tá aí. Então respira e solta e vá visualizando esses órgãos de forma interna, a sua bexiga,
os intestinos, o seu estômago, fígado, pâncreas, baço, os pulmões, o diafragma, coração, todos os seus artérias, os músculos, seu ombro, seu braço. Inspira, solta. Visualize o seu pescoço, a sua nuca, a sua cabeça com o seu cérebro aí bem bonitinho, dentro da calota craniana, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, a língua. Relaxa a língua dentro da boca e volte lá para o seu coração. Você vai manter a atenção no seu coração. Inspira, solta e mantenha a atenção ali. E visualize uma semente pequena, semente do que você quiser. E essa semente que está aí no seu coração, ela vai precisar primeiro se recolher no escuro da terra. Então observe essa semente aí enterrada e observe que à medida com que a água vá tocando a terra e essa água penetra pela terra, chegando até essa semente, e a luz do sol que bate nessa terra força a semente a rasgar a casca dela. E a semente, ao fazer isso, ao romper essa casca, ela precisa encontrar a terra, porque é dali que vai vir o nutriente dela. Então as raízes vão saindo e vão se fixando aí nessa terra. E este impulso de força que vem dentro dessa semente faz com que ela rompa a terra, saindo o seu primeiro broto. Então, ao sair e entrar em contato com a luz do sol, com a claridade, com as intempérias, há todo um desconforto. E ela nem sabe se vai conseguir sobreviver às primeiras semanas ali fora. Porque realmente o ambiente externo é muito diferente daquilo que ela já estava acostumada. Mas ela se mantém. Então ela recebe a energia do sol, ela recebe a água da chuva, ela recebe o orvalho e ela faz a sua respiração ali através da fotossíntese e ela vai crescendo. E ela vai crescendo e suas raízes crescem junto com ela. À medida com que ela cresce, a raiz cresce. E a sua raiz, à medida com que cresce, vai se fixando e se espalhando. E este tronco cresce, fica uma árvore pequena, e com o passar dos anos ela cresce e fortalece. E ela passa por muitas intempéries e muitas situações de desconforto. Chuvas, raios e trovões, muitas vezes passa por ela. Ela sente, mas ela continua. E suas raízes vão ficando cada vez mais fortes. E enquanto a sua raiz for forte, essa árvore tem tudo para estar ali. Porque não adianta vir sol e chuva se a raiz se perder. Eu gostaria que vocês imaginassem a semente de vocês uma grande árvore. E na medida com que você inspira e solta essa árvore, vai trazendo força para você também. Respira, solta e se conecta com essa árvore, com essa raiz,
com esses frutos, com essa sombra que a árvore também produz. E sinta-se inteiro, completo, porque você já é isso. Inspira, solta o ar. Mantenha o foco da sua atenção nessa imagem que a sua mente criou. Inspira, solta. Leve suas mãos ao peito e sinta seu coração. Sinta como você está vivo, está viva. Quanta vida que há dentro de você. Que você possa extravasar, transbordar esta vida para você mesmo e para todas as pessoas que estão à sua volta. Inspira, solta o ar. E eu vou me despedir de vocês, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes. Peço que vocês permaneçam aí ainda neste silêncio. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. E que a gente se encontra no próximo domingo, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem. Até semana que vem.